Matusalém, no vasto contexto das histórias bíblicas, é frequentemente negligenciado quando se fala na vida de um homem chamado Juan. Matusalém é o ser humano que detém o recorde de maior longevidade na Bíblia. Imagine tudo o que ele deve ter presenciado, vivido e aprendido ao longo desses incríveis 969 anos que a Bíblia relata como sendo a duração de sua vida. No entanto, há muitos mistérios em sua trajetória que passam despercebidos por muitos. Na intricada árvore genealógica dos primeiros capítulos de Gênesis, Matusalém ocupa uma posição única. Ele nasceu de uma linhagem marcada por longevidade extraordinária e encontros divinos. Sua história serve como uma ponte entre os mundos do homem e de Deus. Naquela época distante, as pessoas viviam por centenas de anos. Uma era diferente em que a humanidade ainda estava profundamente conectada às suas origens, e o mundo era jovem e fresco. Adão e Eva, os progenitores, tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, nasceu a própria civilização. A Bíblia relata que, após ser pai de Sete, Adão viveu 800 anos e continuou a ter outros filhos e filhas. À medida que as gerações se sucediam, cada homem desempenhava o papel de pai, gerando filhos e ensinando-lhes a arte de viver na terra. Eles aprendiam a cultivar a terra, a cuidar dos animais e a se conectar com Deus. É entre essas primeiras gerações que começamos a compreender a complexa tapeçaria da história bíblica, onde os laços entre a humanidade, suas origens e a divindade eram mais íntimos, moldando o mundo em seus dias iniciais. O pai de Matusalém, um homem chamado Enoque, destacava-se de outros de sua época que frequentemente se afastavam de caminhos virtuosos. Enoque possuía uma relação única e profunda com Deus. Era um profeta e um homem singular. Ao contrário da maioria, Enoque não experimentou a morte comum. Ele viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque caminhou com Deus por 300 anos, tendo filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque totalizaram 365 anos. Enoque andou com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o levou. Esta nova versão King James implica uma proximidade excepcional entre Enoque e Deus. Portanto, Enoque viveu em uma família justa. Matusalém, abençoado com uma vida que se estendeu por quase 1 milênio, tornou-se o avô de outro personagem crucial da Bíblia, Noé. Num mundo cada vez mais corrompido, Lame viveu 182 anos e gerou um filho chamado Noé. Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca, assegurando a sobrevivência da humanidade durante o grande dilúvio. Em termos simples, Matusalém era filho de um homem que caminhou tão próximo de Deus que não morreu de maneira comum. Ele foi o avô do homem que construiu uma enorme embarcação para salvar animais e seres humanos de um dilúvio gigantesco. A história dessa família não é apenas uma narrativa de longevidade, mas de propósito e destino divinos. Matusalém viveu numa época marcada pela maldade. Seu pai, Enoque, advertiu o mundo sobre um evento de proporções cataclísmicas. No Novo Testamento, Judas registrou uma declaração proferida por Enoque, o sétimo desde Adão, profetizando sobre a vinda do Senhor com milhares de seus santos para julgar e condenar os atos ímpios dos pecadores. Enoque, aos 65 anos, teve um filho, e Deus deu a ele um nome significativo, Matusalém, que significa a morte dele trará. Enoque sabia que quando seu filho morresse, Deus julgaria o mundo. Matusalém viveu mais do que qualquer outra pessoa registrada, 969 anos. Após esse tempo incrível, Matusalém faleceu, e no dia seguinte começou a chover intensamente, desencadeando as inundações. O bisneto de Enoque, neto de Matusalém, chamado Noé, tornou-se famoso não apenas por sua notável longevidade, mas também por construir a arca no mesmo ano em que Matusalém faleceu. É um equívoco comum pensar que Matusalém pereceu no dilúvio. No entanto, isso não é verdade. Enoque, um patriarca santo, criou Matusalém, que andou com Deus. Noé e seus 3 filhos passaram 120 anos construindo a enorme embarcação, conforme as especificações de Deus. Conhecendo a história, Noé ouviu o sermão de Enoque sobre o julgamento iminente,
e percebeu que o nome de Matusalém implicava que a sentença viria logo após a morte desse patriarca. A misericórdia de Deus, manifestada em nossa redenção, revela que ele é mais do que misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Enoque, pai de Matusalém, e seu neto Noé advertiram as pessoas sobre o destino do mundo, mas todos zombavam. Este é um tema crucial no período final da vida de Matusalém e uma chave para o dilúvio e a segunda vinda. Dois eventos destacados na Bíblia alertam sobre zombadores nos últimos dias. As Escrituras nos dizem que, mesmo com a advertência de Pedro de que haveria zombadores, Jesus retornará no futuro. O primeiro ponto a considerar é que os céticos podem ter duvidado do neto de Matusalém, Noé, que levou 12 anos para construir a arca. Parecia um longo período naquela época, mas agora vemos uma mentalidade semelhante em relação à segunda vinda de Jesus nos últimos 2000 anos. Os céticos zombam, espalhando uma narrativa baseada na suposição de pessoas ímpias. Quando Deus formou inicialmente a terra, ela tinha uma aparência diferente, mas após o dilúvio, mudou novamente. Desprezar a promessa de Deus de transformá-la novamente, julgando-a com fogo em vez de água, é fazer pouco caso dessa verdade. A mesma palavra de Deus que criou toda a matéria e julgou o mundo no dilúvio, um dia trará um julgamento de fogo sobre a terra. A lição ensinada pelo dilúvio foi que um universo moral requer julgamento, e a longanimidade de Deus permite que o homem tenha o máximo de tempo possível para se arrepender. Agora, temos a misericórdia de Matusalém. Um número significativo de pessoas que se identificam como cristãs na era moderna está aliviado por Jesus não ter voltado há 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, ou mesmo 2 meses atrás. Há uma razão misericordiosa no timing que Deus escolheu, revelando um pouco do glorioso coração de Deus, expresso também em Ezequiel. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas deseja que eles se desviem do mau caminho e vivam. Haverá uma transformação total deste mundo, onde os céus passarão com grande estrondo e os elementos se derreterão com calor fervente. Zombadores dominaram os dias de Noé e Matusalém, levando Deus a destruí-los todos e começar de novo com Noé, o único homem justo na terra. O Senhor viu que a maldade da humanidade era grande, e assim, ele agiu. Hoje, na sociedade moderna que virou as costas para a Bíblia, perdemos qualquer senso de certo e errado, bom e mal, verdade e mentira. Em meio a esse clima, qualquer pessoa que afirme conhecer a verdade é alvo de zombadores. O mundo durante o tempo de Matusalém era muito diferente, e durante sua longa vida, a Terra viu mudanças dramáticas não apenas nas paisagens, mas nos corações das pessoas. Noé, sendo neto de Matusalém e filho de Lameque, permaneceu justo em meio a um mundo corrompido. Deus revelou a Noé, de maneira sobrenatural, o que aconteceria na terra e como ele e sua família poderiam se preparar, enfrentar e sobreviver. Assim como os elementos prejudiciais da história se aplicam ao tempo presente, também deve ser aplicado esse elemento positivo. Deus ainda adverte os fiéis. Noé gerou Sem, Cam e Jafé, conforme a versão King James, e através da linha de Matusalém, a humanidade recebeu uma segunda chance, preparando o palco para um novo capítulo na grande narrativa da humanidade. A longevidade de Matusalém entre histórias de grandes inundações, sarças ardentes e gigantes enormes, tem instigado a imaginação de estudiosos, teólogos e leigos. Muitos especularam sobre as razões de sua longevidade, seja devido ao aumento da maldade da humanidade, ou à paciência e misericórdia de Deus, oferecendo esperança e uma chance de redenção. Embora o véu do tempo encubra grande parte da vida de Matusalém em um mistério, sua história oferece lições cativantes que ressoam até os dias de hoje. A extraordinária longevidade de Matusalém nos leva a ponderar sobre o verdadeiro valor do tempo. Não se trata apenas de quantos anos vivemos, mas de como empregamos cada precioso dia que nos é concedido. A vida fugaz de Matusalém, cujo próprio nome pode aludir ao dilúvio que se seguiria após sua morte, insinua um timing divino e a confiança no plano maior de Deus. Isso ecoa a sabedoria de Provérbios 3,
que nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos resultará na retificação de nossas veredas. O mistério da graça de Deus se revela na vida de Matusalém, que floresceu em uma época marcada pela grande maldade da humanidade. Sua vida longa é um testemunho da graça divina, sustentando-o através de inúmeras auroras e crepúsculos. Em nossos próprios dias, independentemente de sua quantidade, buscamos orientação divina para valorizar cada momento. Queremos enxergar a beleza tanto no efêmero quanto no eterno, compreendendo que nossas vidas, embora efêmeras em comparação, estão repletas de propósito. Pedimos que Deus nos guie através de nossos dias, auxiliando-nos a valorizar cada respiração, a enfrentar desafios com paciência e a celebrar alegrias com fé duradoura. Que cada passo que damos seja um lembrete da importância da paciência, do testemunho e da fé, inspirando-nos a viver uma vida cheia de significado, independentemente da brevidade do tempo que nos é concedido.